Fala galera, muito boa tarde. Eu sou a Natália Coelho e hoje eu tô aqui para receber mais um convidado super especial no nosso bate-papo no Coluna do Fla. Mas antes de apresentar ele, eu queria já pedir para você chegar deixando o seu like, compartilhando o vídeo e se inscrevendo no canal, claro, porque é muito importante pra gente. E agora vamos ao nosso convidado. Hoje a gente está aqui recebendo o Gustavo Deconte, Gustavinho, treinador de basquete do Flamengo, que vai começar sua terceira temporada pelo clube. Chegou em 2018, já chegou sendo campeão do NBB, foi campeão da Copa Super 8, e a gente vai bater um papo aqui com ele. Gustavo, antes eu já queria começar te agradecendo pela disponibilidade de bater esse papo aqui com a gente. É um prazer receber você. Bom dia, obrigado pelo convite aí, Natália. É sempre um prazer falar com vocês também. Então, Gustavo, eu vou começar já abordando, logo vamos começar da ordem cronológica inversa, começar inevitavelmente pelo resultado que a gente teve na Champions. Eu queria saber, porque a gente vai começar, a Champions, na verdade, foi nosso último compromisso da temporada passada, 2019-2020, e a gente acabou tendo resultado inesperado com a derrota para o Quimsa. E eu queria que você falasse um pouquinho o que essa derrota pode servir para vocês agora começarem o NBB, que já começa nessa terça-feira, dia 10. E eu queria ver o que ficou de aprendizado, como que vai ficar agora a equipe para essa temporada que vai começar. Bom, sem dúvida foi uma derrota muito dura, talvez a derrota mais dura desde a minha chegada aqui ao Flamengo. Esse é o primeiro ponto, Então, é um time, nosso time e as pessoas que fazem parte do time e a comissão técnica, nós não estamos muito acostumados com isso, com derrotas, principalmente derrotas importantes. Desde a minha chegada, a gente conquistou o título do NBB, que não conquistava há algum tempo, o Super 8, o NBB do ano passado, infelizmente não pôde terminar, mas a gente estava em primeiro, bem na frente do segundo. Conseguimos a classificação para a Liga das Américas. No primeiro ano que eu tive aqui, ainda a gente não jogou porque não tinha classificação, mas ganhamos o NBB, conseguimos a classificação e a gente estava invicto na Liga das Américas, na Champions League. Houve uma mudança de regulamento, o campeonato passou a ser decidido em um jogo só, que eram 3, na verdade, o regulamento original, com o Flamengo tendo a possibilidade de jogar 2 jogos em casa. A mudança foi feita, um jogo só, jogando em campo neutro. Então, tudo isso acho que contribuiu para... Em um jogo só, a gente sabe que tudo pode acontecer, O time do Quimsa mereceu, jogou melhor, realmente. Nós não conseguimos jogar, mas acho que a gente tem que enaltecer também a volta do Flamengo para a Champions e, principalmente, a volta para a final, É claro que a gente gostaria de ter sido campeão, mas eu acho que a volta para a final da Champions desde 2014, se eu não me engano, a gente não disputava essa final, então acho que isso foi importante e vai deixar a gente bastante calejado para chegar mais uma vez essa temporada e tentar conquistar o título. Para quem não sabe, vou lembrar aqui que a gente acabou perdendo por 92 a 86, e acabamos tivemos essa derrota, infelizmente, mas o Gustavo, nas redes sociais eu vi muita gente batendo na tecla do entrosamento da equipe, e aí também levanta um outro ponto que eu queria que você comentasse, que foi o fato da gente ter chegado à final justamente com um time diferente que conseguiu essa vaga, A gente acabou, como a temporada não acabou no tempo que deveria, a gente acabou contratando outros jogadores, outros saíram, e aí o time realmente teve pouco tempo de treinamento, a gente treinou mais ali com o Carioca, que a gente acabou sendo campeão, e eu queria que você falasse se realmente essa questão do entrosamento foi algum ponto, ou se realmente ficou nessa questão da mudança do regulamento, porque realmente, um jogo só é mata-mata, a gente sabe que os 2 times dão a vida para conquistar o título e tudo pode acontecer. Não, acho que deixar bem claro de início que a gente está levantando alguns pontos, mas a questão do regulamento eu acho que nos prejudicou bastante. Porém, não é que eu estou buscando desculpas e justificativas para essa derrota. Eu acho que nunca é bom você perder, principalmente jogando pelo Flamengo, a gente sempre quer ganhar. Porém, eu estou tentando ver o outro lado da coisa, que é essa questão da gente ter chegado na final, invicto. A questão que você perguntou do entrosamento, Natália, é claro que prejudicou, mas acho que aí prejudicou os 2 times, Porque o Quimsa também tinha jogadores novos, não tinha muito entrosamento.
Enfim, um jogo só é bem complicado de você saber o que vai acontecer. A temporada passada, eu acho que a equipe estava muitíssimo bem, muito sólida no final da temporada. Tanto é que a gente tinha, acho que, 3 vitórias de distância do NBB para o segundo colocado. Na Champions éramos a única equipe invicta, ganhamos na Argentina, ganhamos no Chile, ganhamos fora de casa, ganhamos em casa. Então, a gente estava muito sólido na temporada passada. Essa temporada é natural que o time oscile um pouco no início da temporada, porque foram poucos jogos competitivos mesmo, de alto nível, foi o primeiro oficial. O Campeonato Carioca não dá pra gente ter muito parâmetro, porque as equipes eram muito fracas, né? De um nível muito mais baixo do que o Flamengo. Então, não é que a gente está procurando desculpa, e eu nunca vou dar desculpa, sempre a gente vai assumir as nossas responsabilidades. Mas eu vejo que a gente vem, nesses 2 últimos anos, aí, principalmente, numa evolução muito grande, retomando as conquistas que a gente tinha perdido, né? A gente não tinha mais conquistado o NBB, não tinha mais conquistado o Super 8, e a gente passou a conquistar, e a gente chegou na final da Champions novamente. Então, eu acho que a gente está gostaríamos de ter ganho, mas a gente está num bom caminho para retomar de novo o título da Libertadores do basquete, aí, que é a Champions. Já que você falou do Carioca, né, dessa questão das equipes que a gente acabou enfrentando no Campeonato Carioca serem mais fracas, até ia te perguntar justamente sobre isso, sobre o quanto o Campeonato Carioca, que a gente foi campeão invicto, com placares elásticos e com muita folga, muita tranquilidade, o quanto isso ajudou nessa preparação, porque foi a primeira competição, né, voltando também nessa paralisação por conta da pandemia, foi a primeira competição oficial também que a gente disputou, apesar de, claro, o nível técnico ter essa questão. Queria que você falasse um pouquinho de como isso serviu para vocês agora, já que a gente começa essa temporada nessa próxima semana. Eu acho que o planejamento da diretoria, voltando ao assunto da Champions, que não tem como a gente sair disso, porque foi o principal, né, a nossa principal competição até agora, o planejamento da diretoria foi muito bem feito, junto com a comissão técnica. Esse foi um ponto alto desse início de temporada, porque a gente começou a treinar antes, né? Tivemos um tempo bom para preparação, tivemos bons jogos, então os jogos eles foram subindo de nível gradativamente. Então o Campeonato Carioca ele foi importante porque o Flamengo não pode pensar só no Flamengo sozinho, a gente tem que pensar também em todo mundo, porque para o Flamengo estar bem, para o Flamengo estar competitivo, as outras equipes têm que estar competitivas também. De preferência, o Flamengo sempre ganhando, sendo campeão, mas as outras precisam estar também competitivas. Então, o Flamengo precisava ajudar no Campeonato Carioca, a organizar, a divulgar o campeonato. Então, acho que isso foi muito legal. E, além do Campeonato Carioca, pensando em preparação para a Champions, não serviu para muita coisa. Mas, depois do Campeonato Carioca, a gente fez 4 jogos bons. 2 em São Paulo contra Paulistano e Mogi, e 2 no Rio contra o time do Cerrado. São 3 equipes que vão jogar o NBB. Então foi uma boa preparação, não foi a preparação ideal porque a gente está no começo de temporada, mas foi uma boa preparação. Dentro do que a gente podia fazer, foi a melhor preparação possível que a diretoria proporcionou para a gente. E aí você já falou, né, desses amistosos que a gente fez, visando já até além da Champions, que foi uma preparação mais forte que a gente acabou fazendo por conta das equipes. Claro que também acho que serve como preparação para o NBB, porque, como você disse, são times que vão disputar o Novo Basquete Brasil, que já começa, lembrando, no dia 10. E aí eu queria já que você tentasse projetar o que você espera dessa temporada. E aí, mais para frente, a gente vai relembrar um pouquinho o que aconteceu na passada, né? Essa questão de ter sido interrompida no meio, de não ter sido nenhum time declarado campeão. Mas eu queria que você projetasse o que você espera desse campeonato, porque vai ser super diferente também para vocês. A gente vai começar jogando primeiro aqui no Maracanãzinho, vai ter uma sequência de 3 jogos aqui até poder jogar em outro ginásio. E eles estão fazendo essa espécie de bolha, né, como prevenção até por conta da doença. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse que você espera pro NBB. Bom, vai ser uma temporada muito diferente, com certeza. Primeiro por conta dos cuidados sanitários, né? Os cuidados de saúde de quem vai participar, das pessoas que estão em torno. Enfim, isso é chover no molhado, todo mundo está vendo o que está acontecendo aí com relação à pandemia, a gravidade que é essa doença. Então, mas sem dúvida, vamos falar do formato, né? O formato é um formato muito diferente que a Liga fez esse ano, junto com os clubes.
Vai ser um formato muito desgastante, muito cansativo, mesmo porque se a gente pensar que nós estamos tendo praticamente 1 mês e meio a menos de campeonato de NBB do que na temporada passada, com a mesma quantidade de jogos, os jogos vão estar muito espremidos. É mais ou menos o que está acontecendo no futebol. O futebol está um pouco insano, né, essa temporada. Você joga sábado, quarta. Teve dia que o Flamengo jogou domingo, terça e quinta. Um absurdo, né? Então, teve semanas que foi assim. Mas, enfim, o NBB vai ser praticamente da mesma forma. Então, a gente vai começar com 3 jogos em casa, depois 2 fora, depois a gente faz uma sequência de 5 jogos fora de casa, assim, com um descanso de um dia entre um jogo e outro. É muita coisa isso. Então, basicamente, a gente vai precisar de um elenco mais longo. Então, aí a gente pretende contar bastante com os meninos das categorias de base do Flamengo, que a gente tem uma categoria de base boa, né? Não é a melhor do Brasil, mas ela é muito boa, muito qualificada. E a gente, nesses 2 anos, principalmente que eu estou aqui, vem melhorando e a gente pretende chegar a ser a melhor categoria de base do Brasil, né? Num curto prazo. Então a gente pretende contar muito com os meninos essa temporada, porque a gente vai precisar. O risco de lesão vai ser muito grande, porque os atletas vão ter jogos em sequência, muitas viagens. Eles vêm de 6, 7 meses parados sem treinar. Então o risco de lesão é muito grande. O risco de alguém pegar Covid é muito grande. A gente viu o futebol do Flamengo, o que aconteceu. A gente vê os outros clubes, o que está acontecendo. Então, se a gente perde um jogador com Covid, por exemplo, no futebol, alguns jogadores ficaram 1 jogo ou 2 jogos fora. No basquete, se a gente perder um jogador com Covid nessa semana de 5 jogos, ele fica fora dos 5 jogos. Então, a gente vai precisar de um elenco muito grande e vai precisar de muito cuidado com relação à Covid e com relação às lesões. Eu ia até... Uma das perguntas aqui era justamente sobre essa maratona de jogos que vocês vão ter agora. Eu vou falar mais especificamente desses 3 primeiros aqui no Rio, porque o Maracanãzinho foi escolhido como a primeira bolha, né, para receber a competição. A gente vai estrear aqui, infelizmente sem a torcida, mas aí no dia 10 a gente já encara o Minas, no dia 12 a gente encara o Fortaleza e dia 14 o Unifacisa. Então, realmente, a gente com um intervalo de 1 jogo, mas no Carioca a gente jogou, né? A gente só teve em 5 dias a gente teve a folga de 1. Na verdade, em 1 semana, praticamente, a gente teve 1 dia de folga só. Então, a gente jogou também segunda, terça, e foi já nessa correria. E o quanto isso pode atrapalhar até o rendimento do time. Vamos supor que a gente não perca, tomara, ninguém por Covid ou por lesão, mas até em relação ao cansaço, no desgaste físico e no psicológico dos jogadores também, por conta dessa preocupação com a Covid. Bom, o Campeonato Carioca, você falou muito bem, aí foram jogos de sequência, mas a exigência não era a mesma que a gente vai ter no NBB, né? A gente até pôde botar os meninos, alguns jogos o Hatchamer não jogou 2 jogos, o Marquinhos não jogou 1 jogo, enfim, a gente teve o Olívia não jogou 1 jogo ou 2 também, então a gente conseguiu revezar, coisa que no NBB vai ser um pouco mais complicado, né? Mas eu acho que nós estamos preparados, né? A gente está fazendo uma boa preparação. O aspecto psicológico não pode ser um problema para a gente precisa ser mais forte do que isso e superar essa questão do aspecto psicológico. Então, jogos em sequência, treinamentos em demasia, isso a gente não pode deixar abalar, porque isso é o nosso trabalho. Isso é o que a gente escolheu para a nossa vida, a gente escolheu ser treinador, ser jogador de basquete, e a gente tem que estar preparado para muito treinamento, para muita exigência, para muitos jogos. Então esse fator psicológico a gente tira e não conta. O fator físico, o fator médico, a gente está muito bem cuidado. A gente tem um departamento médico muito competente, capitaneado pelo Dr. Cardone, que está tocando muito bem essa questão da Covid. A gente não teve nenhum caso na nossa equipe ainda de jogadores contaminados com Covid. E a gente já está quase 2 meses e meio treinando, né? Um pouco mais. E a questão física, a gente também está muito bem estruturado nessa questão com o Bruno Nicolás e o Ricardo Machado, que são preparador físico e fisioterapeuta. A gente tem uma conversa muito boa diariamente e vai tentar evitar ao máximo essa questão das lesões. Então, mas assim, enfatizando que essa parte psicológica, mental, não pode de maneira nenhuma influenciar, e a gente tem que estar muito forte mentalmente para essa temporada.
Já que você levantou essa questão, né, do fator psicológico não poder ser uma questão, eu já queria trazer até a ausência da torcida, porque eu conversei aqui recentemente com o Marquinhos, com o Olivinha, a gente falou um pouco sobre isso, porque são atletas que têm uma identificação muito forte, né, com o torcedor, e que eu imagino que sintam muita falta, e os jogadores também que chegaram, que eu acho que queriam viver essa experiência de ter ali o apoio da torcida, como o Hetzheimer, o Iago, e eu queria que você falasse, então, como que deve estar sendo feito esse trabalho para que isso também não se torne um problema, né? Porque acaba que, creio eu, que faz falta, faz a diferença, principalmente jogando em casa, como vai ser agora nessa primeira sequência do NBB, mas o quanto também isso está sendo trabalhado para que não afete os jogadores. Bom, esse é um fator determinante, eu acho, nessa temporada. Eu, sinceramente, ainda não sei como minimizar isso. A gente está tentando pensar em alguma coisa que possa minimizar a ausência da torcida. Usando também, estou falando bastante de futebol, porque o futebol está aí a todo vapor a temporada, né? Mas usando o exemplo do futebol também, eu não sei se eles estão conseguindo minimizar isso ou se vão conseguir. Eu vi uma entrevista do treinador do Domi falando que a torcida do Flamengo ela faz 10, 12 pontos por temporada, né? Sozinha, ela é responsável. Eu diria para você que no basquete a torcida do Flamengo é responsável de 10 a 12 pontos por jogo no basquete. Se você lembrar bem, você vai lembrar com certeza, Natália, do jogo não sei se você estava presente, o último jogo da temporada passada contra o Instituto de Córdoba, a gente estava 20 pontos atrás por um sono nosso, uma falha nossa no primeiro tempo. E a torcida praticamente virou o jogo e a vibração da torcida veio para dentro da quadra. E você que está mais tempo aí acompanhando do que eu, que estou há 2 anos só, você vai poder elencar um N de jogos aí que a torcida no basquete, no futebol, recuperou o jogo, virou, ajudou. Então, acho que isso é incontestável e é uma coisa que a gente tá tentando ver como é que minimiza, mas não tá achando muita solução. Acho que a única solução é a presença pode botar a televisão lá, a torcida, som gritando. Acho que não vai ser a mesma coisa do que a energia da torcida no ginásio. Mas enfim, nós vamos fazer o nosso trabalho da melhor forma, com torcida ou sem torcida, mas que faz uma diferença muito grande, faz. Não, eu imagino, realmente. Já presenciei muitos momentos que a torcida realmente foi um fator determinante. E o Flamengo não é uma questão só de jogos em casa. É uma questão também de jogos fora de casa. Porque eu não sei como tá no futebol, acho que em São Paulo não pode ir torcida adversária, alguma coisa assim, né? Mas no basquete pode. E no basquete faz muita diferença. Você lembra a final em Franca lá do NBB, que a torcida invadiu 600 pessoas lá e gritava mais do que a torcida de Franca. Enfim, em várias situações que a gente vai jogar fora de casa e tem Brasília, tem muita torcida do Flamengo, em todos os lugares, Fortaleza, e sempre nos ajudam muito e dão um incentivo muito grande pra gente. Pois é, infelizmente, por enquanto, né, a gente não sabe se no decorrer da temporada alguma coisa vai mudar. Tomara que sim, né, se sair a vacina, se arrumarem alguma forma de evitar o contágio da doença, pode ser que a torcida volte, a gente espera que volte logo. E aí, Gustavo, ainda falando, claro, das consequências, né, da pandemia pro basquete, pro esporte, como a gente já mencionou aqui antes, a temporada passada do NBB acabou sendo interrompida, né, pela Liga, em comum acordo com todos os clubes participantes na temporada, e aí decidiram que nenhum clube seria determinado, aí, escolhido campeão, definido um campeão, mesmo com o Flamengo na liderança, como você disse, até com uma ampla vantagem para o segundo colocado. E quando eu bati um papo aqui com o Olivinha, eu comentei isso com ele, perguntei se ele achou justo ou se ele achou, assim como o torcedor, que o Flamengo tinha sim que ter sido escolhido o campeão por conta da posição que estava na tabela, porque a gente já estava entrando nos playoffs, né? A gente sabia que o Flamengo era favorito, estava defendendo ali um título, e aí eu queria que você falasse sobre isso também, se você achou justo, se você ficou com esse gostinho de, poxa, podia ter vindo pra gente mais essa tacinha, queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Não, o gostinho ficou com certeza, porque a gente tava, que nem eu te falei, a gente tava bem na frente e muito sólido, jogando muito sólido, a gente tinha 3 derrotas na temporada toda, o ano passado, e 21 vitórias, né, então a gente tava muito sólido, muito firme,
tava difícil de jogar com a gente, e a gente tava chegando na reta final da fase de classificação, na hora que a gente cresce muito também, que é o momento dos playoffs, né? Temporada passada a gente reverteu playoffs fora de casa, a retrasada, a passada a gente ia jogar em casa. Se é justo, não justo, é difícil a gente falar, porque é uma pandemia e nem nós, nem nossos pais, nossos avós passaram por isso. Então é uma novidade para todo mundo. Agora eu achei incoerente algumas decisões da Liga, como por exemplo dar a premiação para os melhores da temporada, individualmente falando, mas não premiar coletivamente as equipes. Por exemplo, determinar as vagas para campeonatos internacionais pela classificação do NBB, mas não determinar o primeiro colocado ou campeão. Isso, na minha opinião, foi incoerente. Se é justo ou não justo, eu não sei. Agora, se você não vai escolher o campeão, não vai determinar o campeão, na minha opinião, você também não pode determinar quem foi o MVP da temporada. Como você vai determinar o MVP se a temporada não acabou? Eles usaram a justificativa de não determinar o campeão porque a temporada não acabou, mas não usaram a mesma justificativa para determinar o MVP, o melhor sexto homem, enfim, toda aquela premiação que você conhece muito bem. Então, foi, na minha opinião, no mínimo, incoerente. Incoerente também foi para a torcida você não ter sido escolhido o melhor técnico, o Marquinhos não ter sido eleito o MVP, porque até comentei isso com ele aqui, ele falou que, enfim, ele não entrou nessa questão, né, de achar incoerente, falou que a Liga fez o que achava que deveria, mas a torcida ficou na bronca com isso, com certeza, eu vi durante a premiação, acompanhei, e o pessoal estava bem revoltado, mas é isso, né, a gente acaba que faz parte do jogo, né. Mas aí, Gustavo, tirando o NBB, que a gente já começa agora, a temporada 2020-2021 tem outros desafios, como a própria Champions, né? Porque a gente já está garantido na segunda edição. E aí eu queria que você, a partir da experiência que a gente teve esse ano, toda ela, né? Não vamos ficar apegados aqui só no que aconteceu por último, porque foi uma trajetória muito bonita, muito importante. Como você falou, a gente virando o jogo aqui em casa, e foi uma temporada que a gente cresceu muito ali coletivamente, e a gente teve essa experiência agora no fim, teve esse revés, mas eu acho que a gente vai mais forte para a próxima. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como você projeta ela também. Claro que a gente não sabe o que vai acontecer no decorrer do caminho, porque, por exemplo, a pandemia não estava nos nossos planos, né? E acabou acontecendo. Mas a gente tem esse desafio pela frente, que creio eu que também será o mais importante da próxima temporada, porque, explicando para o torcedor que está acompanhando aqui com a gente, a Champions nos credencia para disputar o Mundial. A gente foi campeão em 2014, né? E poder disputar esse campeonato de novo para o time, creio eu que seja muito importante. Para você, sua primeira vez, né? Então, creio que tem essa raça a mais para a gente conquistar essa vaga. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre já estar garantido, como que você planeja fazer isso com essa chegada até lá novamente, para a gente tentar conquistar finalmente o título da Champions e quem sabe disputar o Mundial. A sensação é muito ruim da gente ter desperdiçado essa oportunidade de ser campeão e depois a gente poder disputar o Mundial. O esporte, ele machuca bastante a gente, às vezes, nesse sentido, porque a gente sabia que a gente estava bem preparado, a gente sabe, enfim, e não conseguiu executar bem na hora da decisão, na hora do jogo. Todos nós não conseguimos executar bem. Mas, assim, o que eu posso te dizer é que, infelizmente, a gente não ganhou, mas a gente está com aquela sensação de que amanhã poderia começar já outra Champions e logo a gente está com muito sangue no olho para ganhar de novo. Isso é um pouco perigoso, porque a gente fica com tanta gana de ganhar de novo essa competição, com tanta, até meio com raiva, assim, a palavra, porque isso pode acabar atrapalhando até a gente nas outras competições, né? Porque a gente fica tão... Mas, enfim, é o meu trabalho canalizar a energia para o lugar certo na hora certa, como treinador, e a comissão técnica, e a gente pode ter certeza que a gente vai fazer isso. Mas a gente está, especialmente depois dessa derrota, muito mais determinado a reconquistar, a chegar mais uma vez por mais que a gente saiba que eram muitos anos sem chegar na final, sem disputar, inclusive, a competição, e a gente conseguiu.
mas a gente, esse grupo ele não é acostumado com esse tipo de derrota. A gente vai, não foi suficiente o que a gente fez por incapacidade nossa e capacidade do Quinça, que foi muito bem no jogo, mas a gente espera que na próxima temporada ela chegue rápido, janeiro, e possa começar logo uma nova temporada da Champions e uma nova caminhada que a gente busque o título mais uma vez. Eu vou fazer aqui a última pergunta e eu já vou ser porta-voz do meu companheiro aqui de coluna do Fla, o Guilherme Calvano, que até acompanhou o Campeonato Carioca esse ano, e ele me pediu para perguntar a você o que você acha, qual a importância que você vê desse empréstimo que o Flamengo está fazendo com alguns jovens ali das categorias de base, para até times nacionais mesmo que vão disputar o NBB, alguns, né? Para dar rodagem por conta dessa inovação aí que a diretoria está fazendo, né, com essa gestão do Vido, com o Delano, o Diego. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância disso, já que você destacou esse trabalho que você vem fazendo aí para as categorias de base do Flamengo se tornarem fortes. Bom, para você jogar no time principal do Flamengo sendo um menino de categoria de base, não é fácil, né? A gente tem um time de altíssimo nível, uma exigência muito grande. Muitas vezes o menino com 17, 18, 19 anos não está totalmente preparado para jogar. Assim como no futebol, fazendo essa comparação, às vezes você vai botar um zagueiro ali, um centroavante que ainda é novo e acaba indo bem num jogo, 2 jogos não vai, e aí já começa uma certa desconfiança. Ao ponto que, às vezes, isso acontece já muito no futebol, né? E está acontecendo agora no basquete do Flamengo. Você empresta um jogador, ele joga num time onde ele tem uma possibilidade maior de errar, de se desenvolver, de ter mais minutos em quadra ou em campo, no caso do futebol, né? Ele volta mais forte, ele volta mais confiante, ele volta já com 1 ano ou 2 de experiência jogando em outra equipe. Então, acho fundamental isso. As grandes equipes europeias fazem isso já. O Flamengo está sendo meio que um pioneiro nessa questão no basquete aqui no Brasil. Então eu tenho certeza que alguns desses meninos vão voltar para o Flamengo melhores do que saíram. Porque assim, muitas vezes a gente enxerga que tecnicamente, taticamente, fisicamente eles estão preparados, mas ainda não tem aquela rodagem, não tem aqueles minutos de quadra tão importantes, porque é muito importante você jogar também, né? Você tá na quadra, tá no campo, jogando, passando por situações difíceis, enfim. Então esses meninos passam por isso nos outros clubes, onde eles podem errar um pouco mais e depois voltam mais fortes para o Flamengo. Essa é a importância, eu acredito que é um trabalho que a gente vai colher a médio e longo prazo. Acho que a gente tem 2 jogadores emprestados no NBB agora, mais alguns emprestados já para o Campeonato Paulista que a gente teve, aí alguns emprestados. Então, eu acho que isso vai surtir bastante, a gente vai colher bastante fruto a médio e longo prazo, assim como às vezes acontece no futebol, né? Um jogador ser emprestado depois voltar e fazer sucesso, acho que pode acontecer também no basquete. Então é isso, Gustavo. Para fechar, eu queria que você deixasse um recado para o torcedor aqui rubro-negro que acompanha o Coluna do Fla, que gosta do basquete, porque a gente tem feito esse trabalho aqui de trazer sempre alguém do basquete para bater esse papo com a gente, a galera tá gostando, tem acompanhado, e como a gente não tem a presença da torcida lá, queria que você deixasse um recado para a galera e deixasse aí suas considerações finais. Bom, primeiro agradecer o convite, Natália, muito legal falar com vocês, eu sempre acompanho o trabalho de vocês, eu acho muito bacana tudo que vocês fazem pelo Flamengo, pelo basquete, pelo futebol, por todos os esportes do Flamengo, né, mas principalmente no meu caso pelo basquete. A divulgação que vocês fazem é muito bacana porque vocês estão sempre próximos, né? Uma coisa é você tá próximo, com informações, acompanhando o trabalho e divulgar. E outra coisa é você estar de longe cornetando e não saber nem o que está acontecendo ali, né? Simplesmente você faz uma análise pelo que você está vendo de longe. E vocês estão sempre próximos, então que continuem assim. E o meu recado para a torcida do Flamengo é que a gente vai sentir muito a falta de vocês, espero que passe logo esse momento. Nós, mais do que vocês, somos eu torço não só pelo basquete, mas também pelo futebol, pelo vôlei, que a torcida possa estar presente de novo, porque vocês fazem muita falta, vocês são muito determinantes nos nossos resultados, isso que é o mais importante, vocês saberem que vocês são
realmente determinantes no nosso resultado, e a gente tem plena consciência disso. Vamos tentar minimizar esse estrago que é vocês não estarem presentes, mas vai ser difícil anular isso, impossível anular, mas a gente vai tentar minimizar esses estragos que a gente não tem a torcida do Flamengo e sempre buscar os títulos que o Flamengo merece. Gustavo, muito obrigada pelo papo, adorei, a gente conseguiu esclarecer, tenho certeza que muita dúvida aí da galera, então muito obrigada, é um prazer estar sempre aqui, as portas abertas para você, para o basquete, então muito obrigada, gente, aquele recadinho de sempre, gostou do vídeo? Dá o like, compartilha com os amigos, então é isso, a gente espera vocês aqui, porque no Coluna do Fla, ao meio-dia, tem sempre o Notícias do Fla, às 8 da noite tem resenha, então fiquem com a gente e até a próxima.